Eu gostaria de saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão nos ouvindo nessa tarde gloriosa que o Senhor nos concede. Meus irmãos, eu gostaria de estar falando um pouquinho aqui da palavra do Senhor, aonde foi me incumbido, que foi o vaso de barro com a excelência de Deus, que é o atalaia, o vigilante. Amém? Antes de começar a palavra, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração ao nosso Deus. Senhor, em Tua tão grande e gloriosa presença, eu coloco a minha vida no Teu santo altar. Meu Pai, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome posse da boca do vaso, para conduzir a Tua palavra a todos os ouvintes, ó Deus de poder, ó Deus de glória, que se encontra, Pai, neste momento, ó Deus de poder, a ouvir a Tua voz. Que não venha ser, ó Pai eterno, ó Deus de poder, a Tua filha, ó Deus maravilhoso a falar, mas que venha ser o Teu Espírito. Por isso, toma a boca do vaso, toma a vida do vaso e faz, Senhor, e fala, Senhor, tudo conforme o Teu querer e a Tua tão gloriosa vontade. É o que eu te peço, ó Deus, e te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, como já foi falado aqui por diversas irmãs que me antecederam, do vaso e a sua excelência que está dentro do vaso. Deu para entender bem que o vaso somos nós, mas o que está dentro do vaso, a excelência que tem dentro do vaso, vem do Senhor Jesus. Eu gostaria, desde já, ler um versículo com os irmãos, que se encontra na palavra de Deus, em Isaías 5:2. Você que tem Bíblia, acompanhe comigo a palavra do Senhor. Isaías 5, versículo 2, vai dizer acerca da vinha do Senhor. Quando Deus ele refere o homem, Deus vai referir por diversas maneiras. Nós estamos falando de uma referência que Deus está falando com o homem como vaso. Deus também refere o homem também como uma vinha, como planta. E vai ter outras referências na Bíblia, mas eu gostaria de trazer essa, que vai trazer uma parte muito importante, aonde os cuidados de Deus para com o teu povo e aonde está o atalaia. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 5:2. O Senhor, ao cuidar da sua vinha, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelente vindes, e edificou no meio dela uma torre, e também constituiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho do atalaia, da excelência, essa excelência gloriosa de Deus sobre as nossas vidas. O que é um atalaia? O atalaia, ele é um guarda, ele é além de ser um guarda, ele é um vigilante. Ele é aquele chamado também sentinela, aquele que era colocado nas torres altas, o vigia de cidades, de acampamentos. Ele era vigia de aldeias, ele era alguém muito importante e tinha uma função muito importante. Observe-se que quando eu leio aqui a palavra do Senhor em Isaías, sobre a vinha ela vai ter o cerco. Esse Senhor da vinha
ele primeiro cercou a vinha, limpou a vinha das pedras, plantou excelente vindes e edificou no meio dela uma torre. Percebe-se que ele cercou, a cerca era uma proteção, protegia a vinha de raposas, né? Ele limpou aquela vinha, ele tirou todas as pedras, ele teve todo um cuidado com aquele plantio. Mas preste atenção, além da cerca, que é a proteção, tem ainda a torre. O que é a torre? A torre é onde fica o sentinela, aonde fica o vigilante. Porque, irmãos, o cuidado de Deus é algo tão grande, é uma coisa assim tão extraordinária, que além dele cercar e proteger, não pode faltar o sentinela, não pode faltar o vigilante. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do atalaia e a importância do atalaia na obra do Senhor. É uma excelência que Deus, ele coloca em nossas vidas. Aleluia. E Deus vai referir em algumas pessoas o atalaia. O atalaia, ele, além de ser um vigilante, de ficar em lugares altos, ele era uma pessoa que não podia estar distraído. Ele era uma pessoa que ele tinha que estar no posto dele. Se ele dormisse, se ele se distraísse, causava-se um grande prejuízo. Porque o atalaia, irmão, era o que dava o alarde, era o que avisava quando vinham as forças inimigas contra aquela cidade. Era ele que estava vendo muito antes do que qualquer um. Ele estava no alto, ele ficava também em montes altos. Ele ficava em lugar de destaque. Quando toda a cidade estava nos seus afazeres, o atalaia, ele conseguia enxergar muito distante ali o adversário, o perigo, ele conseguia ver. Então o atalaia, percebe-se que ele não podia dormir no momento que ele estava ali no comando. Ele não podia se distrair. Eu acho muito interessante, quando eu estava fazendo esse estudo, Deus me fez lembrar de um filme que eu acho que quase todos assistiram, que foi o Titanic, né? Observa-se que naquele filme tinha uma torre e tinha lá o atalaia, tinha o vigilante, ele também é chamado de vigilante. E você vai ver no filme que ele pegou no sono, ele dormiu. E quando ele foi ver aquela pedra de gelo, irmão, foi tarde demais, atingiu o navio e causou um grande prejuízo. E observa-se que quando o atalaia se distrai, muitas pessoas morrem, muitas pessoas até perdem a vida, porque ele é uma pessoa que tem que estar vendo o perigo antes. Mas se ele dormiu, se ele se distraiu, nós observamos ali que causou muitas mortes naquele filme, porque foi atingido o navio. E quando o navio foi atingido, já não teve mais jeito. Fizeram de tudo. Por quê? Por causa da distração, por causa que o atalaia, ele dormiu. Então o atalaia, ele é uma pessoa que precisa estar em alerta. Ele não pode estar dormindo. Ele é a pessoa que avisa antes o perigo. Irmãos, e trazendo isso para o mundo espiritual, observamos que o atalaia, ele tem a função como profeta. Antigamente tinha os profetas e hoje tem a profecia. Ainda temos profetas de Deus na casa do Senhor? Temos, e são usados através da profecia. Eu queria trazer um caso na Bíblia de um vigilante que estava ali cuidando de um rei, Abner. Abner, ele estava cuidando do rei Saul.
ele era como um atalaia, ele era um guarda. E o que aconteceu? Ele e os seus homens dormiram. Assim aproveitou Davi, tomou a sua lança e tomou a sua bila de água. Ele entrou no acampamento e tomou ali as coisas de Saul, mostrando para Saul que ele podia o matar. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul. Conhecemos a palavra, eu não quero ficar nisso, mas só para os irmãos entender a importância do vigilante. Quando ele dorme, ali entra o inimigo e ele pode causar a morte, ele pode causar danos e prejuízos no momento que é para o atalaia estar em vigilância e o atalaia, ele dorme. Então nós vamos ver aí que Saul, ele ficou desprotegido. Por quê? Porque o seu guarda principal, que era o Abner, ele dormiu. Nós vamos também ver na palavra de Deus, eu gostaria de ver junto com os irmãos, vai falar sobre o atalaia, como é importante o atalaia levar aquilo que Deus, ele manda. Porque quando Deus, ele mostra para o atalaia alguma coisa, irmãos, não significa quando Deus, ele usa um profeta para falar com você, que vai acontecer amanhã. Eu gostaria de deixar isso bem específico, porque nós entendemos que tudo antes de acontecer, Deus avisa o seu povo. Então, assim, eu falei de uma parte do atalaia como vigilante. Abner era um guarda. O atalaia, ele vai se apresentar em diversas situações que eu quero deixar aqui para os irmãos. O Abner, ele estava como guarda naquele momento e ele dormiu, e o perigo de um atalaia dormir. E agora eu quero trazer para os irmãos sobre a palavra de Deus, falando do atalaia em Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vai especificar isso muito bem no capítulo 3, versículo 7. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Quem tiver a Bíblia aberta, acompanhe. Ezequiel 3, 17 ao 20. Eu vou estar lendo só 17 ao 21. Eu vou estar lendo somente o 21. Depois os irmãos lê tudo na sua casa, vocês vão entender melhor, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 21. Mas avisando tu, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Aleluias. Nós vamos ver aqui no 17, só para os irmãos entender, filho do homem, olha só como que Deus fala. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Então, como eu disse para os irmãos, o atalaia, ele é um profeta de Deus. Deus, ele vai falar com ele. E ele é uma pessoa que vai estar ali proclamando, falando das coisas de Deus. O profeta Ezequiel, ele era um homem que estava advertindo ali o povo de Israel de muitas coisas que iam sobrevir, porque o povo, eles já andavam ali em condutas que não agradavam ao Senhor.
Eles andavam em condutas que, meus irmãos, Deus não estava se agradando. E Deus mostrava para o seu servo, mostrava ali para o profeta, advertindo o povo, para que o povo se convertesse, para que o povo se voltasse a ele. E Deus vai chamar Ezequiel ali como um atalaia, como um homem para advertir o povo. Mas observe-se que quantos profetas, como Jeremias, enfim, foram usados por Deus para advertir o povo, e muitas das vezes as pessoas, elas não gostam de ser chamada atenção. Vamos falar no vocabulário de hoje, elas não gostam que chamam a sua atenção. Quantas das vezes as pessoas já estão tão conformadas com os seus erros, com a sua maneira de viver, que mesmo Deus usando um profeta para falar, que mesmo Deus usando um profeta para advertir, ele não quer ouvir. Irmãos, e isso é um perigo terrível, quando Deus adverte o seu povo e o seu povo não ouve. Isso é um perigo iminente. E Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão maravilhoso, que tudo antes de acontecer, ele vem avisando, ele vem falando. Para quê, irmãos? Para que nós viemos nos arrepender, para que nós viemos deixar os nossos maus caminhos, e para que não venha sobre nós a fúria de Deus. E percebe-se que o povo, Ezequiel falava, Ezequiel advertia o povo. E quando você for meditar aí nesse capítulo que eu passei para os irmãos, do 17 ao 21, é uma ordenância de Deus. Ezequiel, você é o meu atalaia, ouve ou deixe de ouvir, fale. Fale a minha palavra. Mesmo Deus sabendo que o povo não ia ouvir, Deus, ele cobra de Ezequiel que é necessário que ele fale. Porque se ele não falar, será cobrado de Ezequiel. Preste atenção que você vai ver ali no versículo que o Senhor vai estar bem específico e bem explicado isso, que se eles ouvirem e se arrepender do pecado, Ezequiel está livre do sangue. Mas se Ezequiel não falar e o povo cair no erro, já está no erro, mas prosseguir no erro, vai ser cobrado do profeta. Olha o perigo, irmãos, quando Deus nos concede algo tão precioso, porque é como foi ensinado nesse estudo, são preciosidades que estão dentro de nós. Preciosidade que uma hora você buscou da parte de Deus. Preciosidade que você chorou, clamando a Deus para que Deus te desse. E aí quando Deus ele te dá, e você vê que, meu Deus, como eu vou falar isso? Meu Deus, como eu vou advertir esta pessoa? E aí você prefere recuar do que falar. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós não devemos recuar. Porque eu já falei aqui a princípio, os danos que causa quando um sentinela ele dorme, quando um sentinela ele quer fingir que não vê, vai causar danos de morte, vai causar danos de sangue. E esse danos de sangue, será que vai causar só para aqueles que estão lá embaixo? Será que o sentinela, por ele ter visto antes, como eu vi, eu vou
fugir, eu vou sair, eu vou deixar o problema aqui e vou embora. Será que dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Porque o sentinela, ele recebeu de Deus algo tão grande, algo tão importante. Se você parar para observar, o que Deus te deu é tão grande, é uma preciosidade tão tremenda. Não dá para falar aqui, irmãos, porque se nós observarmos isso, o sentinela, ele fica no alto. Ele fica muito mais alto do que todos. Quando todos estão embaixo, ele está lá em cima. Ele consegue ver muito além do que todos que estão embaixo não conseguem ver. Assim é no mundo espiritual. Aleluias. Deus eleva você nas alturas. Deus mostra para você coisas grandes. Deus mostra para você aquilo que ninguém está vendo. Mas será que Ele mostra para você ficar calado? Para você ficar de boca fechada? Será que Ele te deu essa excelência para que você se esconda? Para que você não sofra danos nenhum? Ele te deu essa excelência para que você seja boca de Deus. Ouvindo ou não ouvindo, o povo seja boca de Deus. Nós observamos que nos dias de hoje, somos atalaias de Cristo. Nós observamos que nos dias de hoje, aleluia, o cristão, ele foi chamado para ser atalaia de Jesus Cristo, e muitas das vezes é ignorado pela sociedade. Muitas das vezes é ignorado pela modernidade deste mundo. As pessoas estão vendo o mundo crescendo, o mundo progredindo, a tecnologia avançando, e aí vem os crentes com essa conversa que Jesus está voltando, vem os crentes com essa conversa tão antiga. Irmãos, observe que se nós não estivermos na função que fomos chamados para proclamar as pessoas ao arrependimento, haverá muita morte. Se nós não proclamarmos a Cristo Jesus nesses últimos dias, haverá muita morte. E você, como atalaia de Cristo, chamado e escolhido por Deus, proclame a Ele da maneira que você sabe. Mas irmã Rose, eu não sei falar, eu também não. Peço até perdão quando eu falo aí algumas palavras que possam até estar erradas, mas eu tenho que proclamar, porque eu fui chamada como atalaia. A igreja foi chamada como atalaia. A igreja dos últimos dias precisa de se pôr de pé. A igreja precisa de proclamar a Cristo. A igreja precisa de levar o povo ao arrependimento, porque nos dias de hoje não é diferente dos dias passados. Nós vemos o povo, nós vemos o mundo caminhando para a destruição. Nós vemos o mundo se conformando com as coisas que não são de Deus. Nós vemos o mundo se conformando em aceitar o inimigo, até mesmo, irmão, em propagandas, em aceitar literalmente o diabo desenhado em tantas coisas, irmãos. E será que nós devemos ver isso e ficar calados? Será que nós devemos ver isso e falar: ah, isso daí é o que é moda,
É o que está acontecendo hoje. Meus irmãos, mas Deus, Ele nos chama e nos convida para ser atalaias e proclamar a Cristo Jesus e chamarmos o povo para o arrependimento, para que nós possamos deixar o pecado, para que nós possamos deixar as nossas iniquidades, para que nós possamos deixar os nossos deleites e gostosuras, que muitas das vezes são muito bom para a nossa carne, mas não nos satisfaz, porque o único que pode satisfazer o homem é Cristo Jesus. Quantos estão procurando deleites em viagem? Quantos estão procurando aí alegria, cobrir o vazio, em ganhar dinheiro, em conquistar bens materiais, mas nada disso pode tirar o vazio de dentro do teu peito. A única coisa que pode tirar o vazio de dentro do teu peito é quando você coloca Deus em primeiro lugar, é quando você coloca o Senhor, o teu Deus, na tua vida como prioridade. Quando você fala: Deus, o meu dízimo diário eu coloco no teu altar. A primeira pessoa que eu quero falar é com o Senhor. A primeira pessoa, Senhor, que eu quero me orientar no que fazer neste dia de hoje é o Senhor. Meu Pai, me ajuda a proclamar, a fazer a tua vontade. E como fazer isso? E como proclamar a Deus? Eu tenho falado isso nos trabalhos missionários da igreja, que o nosso campo é onde Deus nos coloca. O teu campo é onde Deus te coloca. Não precisa, irmãos, de você querer ir para longe, querer subir em um púlpito com milhares de pessoas. Não precisa de grandes coisas, porque Deus ainda trabalha nas coisas simples. Observamos que esses homens de Deus, para ser um atalaia de Deus, homens escolhidos a proclamar a Deus, homens que Deus falava com ele diretamente, e eles levavam a palavra de Deus, eram homens rejeitados, eram homens que muitas das vezes não davam nada para ele. E eu queria que os irmãos entendessem um pouquinho disso. Vaso não são todos iguais, e também não são todos do mesmo tamanho, e cada um tem a sua função, cada um vai ter a sua excelência, cada um Deus vai usar de uma forma, vai ter uma excelência de Deus. Tem vasos que Deus, Ele confeccionou maiores. Se você pegar um vaso grande, ele vai comportar mais, então vai ter mais excelências. Outros vasos vão ser pequenininhos, então vai comportar menos, mas tem a sua excelência. Temos que entender, irmãos, que nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, dentro daquilo que Deus nos chamou, dentro daquilo que Deus colocou em nós. Eu não posso ser um vaso pequeno e querer ser como um vaso grande. Esse vaso, ele é pequeno, mas esse aqui é grande. O que esse daqui comporta, esse daqui não comporta. Mas o importante é que cada um deles tem feito a sua função. Não adianta eu querer ser profeta se eu não fui chamado para ser profeta. Não adianta eu querer ser doutor se eu não fui chamado para ser doutor. Mas espera aí, será que por eu ser um vaso pequeno eu não tenho valor? Bom, eu estava assim falando com Deus e estudando sobre isso. O Espírito Santo de Deus falava para mim assim: irmã Rose, você já viu um colecionador?
Irmãos, eu não sei se vocês conhecem uma pessoa que tem coleção. Aí Deus me mostrava ele como um oleiro, mas como um grande colecionador de vasos. Eu entrei em uma casa há um tempo atrás, que o rapaz ele tinha uma coleção. Gente, um colecionador, nós vamos ver aí no tempo passado, algumas pessoas que colecionavam selos, né? Tem pessoas que colecionam moedas, enfim, tem vários tipos de coleção. Um colecionador, ele tem um cuidado tão grande com a coleção dele. Pode ter diversos selos maiores, menores, de fora, enfim. Mas, irmão, não toca em um selo dele. Você pode pedir para ele o que for, dinheiro, o que for, mas não toca na coleção dele. Um colecionador, ele tem um cuidado com a coleção dele, não importa se é pequeno, se é grande, não importa se é de prata, se é de ouro, não importa. A coleção é dele, e da coleção dele não pode faltar um. Então não importa se é grande ou se é pequeno, é dele. É precioso para ele. Como ele quer usar, isso importa a ele. A excelência que ele quer pôr é dele. E ele coloca da maneira que ele quer. E isso não faz do vaso maior ser melhor e nem do vaso menor ser pior. Não. O que faz a diferença é o que um pode suportar e o que o outro não suporta. Então não queira pegar aquilo que não é para você, que você não suporta. Porque senão, irmão, você pode se quebrar. Nós ouvimos aqui várias irmãs falando do processo do vaso, e as irmãs ensinaram bastante. Só que aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: enquanto a pessoa está no processo e quebra na mão do oleiro, maravilha. Mas o processo, ele acaba. O processo, ele não diz que o vaso fica a vida toda em processo. Às vezes tem pessoas até que dizem assim: poxa, hoje eu estou todo quebrado. Você pode até estar com seu coração quebrantado, mas quebrado você não está. Porque o Senhor, ele falava no meu coração assim: filha minha, depois que o vaso passa por todo o processo, ele vai para uso. Só que depois dele ter passado por todo o processo, se quebrar, irmãos, é complicado. Só dá para fazer emenda. Não dá para voltar. Eu lembro que quando nós éramos criança, estava uma moda de vaso. E nessa época eu morava em Minas Gerais com meus pais. E tudo pequenininho. E a minha mãe, ela fez um doce de abóbora. Gente, pensa naquelas crianças, terrível. Era bem terrível, era bem diferente de hoje. Eu mesmo era aquela criança que saía de casa, chegava puro barro. A gente ficava subindo nas árvores, enfim. Era aquelas crianças terrível. Não parava, era 24 horas no ar, pulando, descendo, brincando. E aí a gente veio da rua e a minha mãe tinha feito um doce de abóbora. Irmãos, e a minha mãe, ela tinha feito uma viagem de Minas para Porto Ferreira. E ela comprou uns vasos lindos. Aqueles vasos que era tipo de colecionador antigo. Irmão, o vaso era lindo. E minha mãe pegou aqueles vasos e colocou lá em cima da estante, em destaque, a coisa mais linda. E teve um que ela colocou em cima do armário na cozinha, o vaso magnífico. Aí daqui a pouco, eu e meus irmãos, doidos para comer, tudo pequenininho, com o meu doce de abóbora. Irmãos, eu acho que tinha mais ou menos uns 4 vasos, eu não me lembro direito, eu sei que o estrago foi grande. A gente queria comer o doce de abóbora e era pequenininho. Aí teve o meu irmão, subiu numa parte do armário,
Quando meu irmão subiu na parte do armário, irmão, aquele armário veio no chão. Os vasos veio junto. Todos eles se quebraram. Meu Deus! Irmãos do céu, eu fico imaginando se você quebrar o vaso de um colecionador. Minha mãe não era colecionadora, mas a gente teve que se esconder, porque o negócio ficou sério. Quando a minha mãe, ela chegou e viu aqueles vasos quebrados, irmãos do céu, minha mãe viajou horas e horas. Era o sonho da vida dela, aqueles vasos. Mas eles se quebraram. Aí, teve um que a quebradura dele não foi tão grande. Nós víamos muito isso antigamente nas casas. Hoje já não vemos mais, porque as coisas mudam muito e passa a ser fora de moda e as pessoas vão e mudam. Mas antigamente não era assim, não era desse jeito. E para o colecionador, quanto mais antigo, mais raro é. Então é diferente do que nós podemos ver nos dias de hoje, né? Hoje é esse tipo de decoração que usa, as pessoas vão e colocam aquela. Daqui a pouco, daqui a um ano já mudou de novo e as pessoas vão mudando, mas não era assim. Antigamente as pessoas, quando tinham um vaso, e era um cuidado tremendo. Aí teve um que quebrou, e a quebra dele foi tipo, quebrou em 3. Aí a minha mãe pega a colinha e vai colando o vaso e monta o vaso de novo, irmãos. Mas o vaso, ele fica com as rachaduras. Ele já não vai ficar da mesma forma. Então toma cuidado, você que já passou por todos os processos, você que Deus já colocou, aleluia, em lugar de destaque, para que não venha a ser quebrado. Porque quando você já saiu, aleluia, da mão do oleiro, irmãos, aí você já está sendo um atalaia. As pessoas vão tentar te quebrar. Coisas vão acontecer para tentar te quebrar. E tem certos tipos de quebraduras que elas ficam a marcas. E quando fica essa marca, é para a vida toda. Eu creio que só no grande arrebatamento que vai ser curado. Então, cuidado, para que você que já passou por todos os processos, não saia de dentro da vontade e do querer do Senhor. Para que você não venha ser remendado, para que você não venha depois ficar um vaso. Tá ali, minha mãe colocou, né? Várias pessoas, às vezes você vai a algumas casas, as pessoas mais antigas, se você for no interior, vai ter alguns vasos lá emendados, mas o vaso está lá. O vaso ainda está de pé. A pessoa não desfaz daquele vaso. O vaso continua lá. Amém, meus irmãos? Eu gostaria também de falar de um atalaia que foi colocado ali. Como eu disse, o atalaia, ele é chamado por atalaia, por sentinela, por vigilante, por guarda, né? São conhecidos dessas 3 formas. Eu gostaria também de falar de um atalaia chamado Abacuque. Nós vamos ver isso lá em Abacuque 2, versículo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor, Abacuque 2, versículo 1. Diz assim, olha que lindo, você vai ver aqui que ele se colocou, Abacuque, de uma forma diferente. Tem o atalaia que está no alto da torre, que ouve a voz de Deus e comunica para a igreja. E agora nós vamos ver Abacuque se colocando em uma posição de atalaia, de sentinela, mas de uma forma diferente. Sobre a minha guarda estarei,
e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Preste atenção. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Olha só, Abacuque, ele se colocou como uma torre de vigia. Só que essa torre de vigia já foi diferente. Ele ficou à espera, a ouvir a Deus falar sobre o juízo vindouro. Então o atalaia, ele também tem que saber o momento de parar, orar e buscar a Deus para ouvir Deus falar. Ele se colocou na torre de vigia, ele se colocou na torre nesse momento para ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Eu quero ouvir o que Deus, ele vai nos alertar. Irmãos, tem hora que é necessário a gente ser atalaias de Deus em oração, em busca. Ele estava buscando o Senhor aqui. Ele estava buscando para ouvir Deus falar. Porque muitas das vezes, Deus já te deu essa excelência de atalaia, mas Deus, o Senhor já não fala mais nada comigo. E nós vemos hoje um pouco profetas de Deus, e está um pouco até banalizado, porque tem pessoas que já não buscam mais, elas já não oram mais, elas já não ficam mais na torre de vigia, elas já não consagram mais, elas não se separam mais e querem continuar sendo profeta. É um perigo, porque aí muitos falam de si e não de Deus. Observamos que ele ficou na torre de vigia, buscando a Deus. É necessário que o atalaia, ele busque a Deus para quê? Para ouvir Deus falar. Porque nós não podemos falar aquilo também que não vem da parte de Deus. Ah, mas eu sou profeta. Todo mundo aqui sabe que eu sou profeta. Se eu não falar, eu vou perder a minha excelência. Todo mundo vai ver que o vaso está vazio. Se o vaso está vazio, entra na torre de vigilância e enche o vaso. O segredo é buscar a Deus. Porque, irmão, o vaso somos nós, mas a excelência é de Deus. Então nós nunca podemos nos esquecer disso, porque Deus, Ele usa o vaso, Ele usa. É como eu disse, o vaso não tem tamanho, mas a excelência que está no vaso é grandiosa e é de Deus. Então é necessário que o sentinela, ele nunca perca o posto dele, quanto de busca, quanto de receber. O sentinela, ele não pode estar dormindo, ele não pode estar fora da vigilância. E a vigilância, irmãos, é muito importante na vida daquele que é um guarda de Deus, que é um proclamador da voz de Deus. Não é porque eu prego a palavra, não é porque eu conheço a Bíblia, não é porque eu tenho muito estudo que eu posso sair a falar. Eu preciso do Espírito Santo de Deus a conduzir tudo que Ele tem me dado,
para colocar as palavras no momento certo, na hora certa, sendo elas, muitas das vezes, correção, muitas das vezes, consolo. Porque muitas das vezes o profeta, ele não era aceito, porque vinha a correção. Observe-se que quando nós vamos receber uma bênção, a gente já estende a mão, fala Deus. Mas quando Deus usa o profeta, que pode ser no altar, pregando a palavra, mas proclamando o arrependimento, aí nós não queremos receber. O culto hoje, nossa, não estava aquela bênção. E o culto hoje, irmãos, nem sempre nós precisamos de flores, mas nós precisamos dos espinhos. Para quê? Para descermos a torre de vigilância e buscarmos para ouvir a voz de Deus. Quantas das vezes, para muitos, é necessário o espinho para ele descer e Deus ser a prioridade. Mas eu te convido nesta tarde, receber essa excelência de Deus, ser profeta de Deus, ser boca de Deus, ser um vaso, aleluia, buscando a Deus para que Ele te encha da excelência dEle, e sobre a tua boca possa sair a voz de Deus a falar, sendo bom ou sendo mal, aos olhos de quem ouve, aos olhos de quem vê, ao ouvido de quem ouve. Irmãos, seja boca de Deus, seja atalaia de Deus, porque Deus vai requerer de nós. Meu Deus, mas essa palavra é tão pesada, mas é verdadeira e fiel. Porque, irmãos, nós não iremos ser cobrados só por aquilo que não fazemos, ou por aquilo que fazemos. É as duas coisas. Você vai ser cobrado pelo que você fez e pelo que você não fez. Por isso é necessário, se Deus te coloca no campo, e você está no campo, aonde Ele te coloca, não te intimide. Fale a palavra de Deus, fale a verdade, fala aquilo que Deus te mandou falar. Quantas das vezes a verdade, ela não é ouvida porque as pessoas querem ouvir aquilo que vos agrada, mas nem sempre Deus vai falar aquilo que vos agrada, porque é necessário que haja arrependimento dentro de nós. Mas, irmã, eu sou uma serva de Deus e eu peço ao Senhor arrependimento todos os dias da minha vida, porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e eu peço ao meu Deus que sobre a minha vida venha ter a excelência, que sobre este vaso venha ter a excelência do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa me purificar, para que Ele possa limpar a minha vida todos os dias, deste corpo pecaminoso, deste corpo que muitas das vezes se volta às concupiscências deste mundo, do que mais as coisas que são de Deus, muito mais do que as coisas que são do alto. Porque se eu não descer, se eu não buscar, se eu não vigiar, este corpo cai em trevas, mas o Espírito
Espírito de Deus que está sobre nós, mais o Espírito de Deus que ilumina as nossas vidas, mais a lamparina de Deus, Adai Coriacera, oh grande Deus que não pode apagar, a chama do Espírito de Deus que não pode apagar, que o Senhor venha vivificar na minha vida todos os dias, em tua vida todos os dias, todos os dias. Não dá para buscar, irmãos, e um dia e no outro está cheio, não, todos os dias temos que estar como verdadeiros vigilantes. Não é todo momento que nós possamos estar dormindo, mas todos os dias guardando a nossa vida, vigiando para que Satanás não venha nos tragar, porque o inimigo das nossas almas não está brincando. O inimigo das nossas almas tem levado muitos a dores terríveis, a dores que estão tentando resolver neste mundo, mas é somente Deus, é somente Deus, é somente Deus, é somente com arrependimento, é somente com Deus, primeiramente em nossas vidas, que iremos vencer. Eu te convido, você que está na tua casa, você que está no teu trabalho, aonde você estiver, eu te faço um desafio. Faça Deus a tua prioridade todos os dias, todos os dias. Não é somente no congresso, não é somente nos cultos, mas dentro da tua casa. Quando você acordar, fala primeiro com ele. Eu faço isso. Eu acordo, meu marido fala, essa mulher está doida. Eu acordo, já faço assim: bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Todos os dias. E fala com Deus todos os dias. Se você puder, antes de sair da tua casa, dobre os teus joelhos, irmãos. Não pegue o teu celular. Fale primeiro com Deus. Seja Ele a tua prioridade. Quantas das vezes a gente acorda e já vai direto no celular que tem 50 mensagens. Oh, irmãos, recebe primeiro as mensagens do céu, dobra o teu joelho, faz de Deus a tua prioridade. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, me ajuda. Senhor, me instrui nesse dia que eu não sei o que está me esperando. Eu não sei se é o dia mau, eu não sei se é um dia de bênção, mas Deus, seja como for, o Senhor já sabe, o Senhor já escreveu. Me ajuda, me conduz. Senhor, se for um dia mau, Senhor amado, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então te alegra, Senhor, comigo no começo desse dia e me dá força para vencer as astutas ciladas do diabo. Oh Pai, em nome de Jesus, me socorre. Eu te desafio que se você fizer tudo isso, se você fizer todos os dias isso, Deus, a tua prioridade, você vai vencer todos os dias. Hoje você vai vencer, amanhã, se o Senhor te permitir, você vai vencer. Você vai ser, aleluia, um atalaia de pé. Você vai ser um atalaia, mesmo com vaso pequeno, aleluia, mas vai ser um atalaia despertado do Senhor. Você não vai dormir, você não vai deixar vidas perecer, você não vai ser aquele atalaia imprudente que deixa muitas vidas morrer, salvo a mim e que os outros morram. Não, o atalaia, ele tem a preocupação de cuidar da cidade, de cuidar do povoado, de cuidar aonde Deus deu ele para ser ali, aleluia, o vigilante daquele lugar. Seja a cobertura espiritual da tua casa, seja a cobertura espiritual da igreja, seja a cobertura espiritual do teu pastor, seja uma cobertura espiritual na terra, porque Deus, aleluia, Ele tem cuidado dos teus na terra, através
dos teus atalaias. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade e deixo aos meus irmãos esta palavra da parte do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.